Nós estamos com muitos planos para hoje, hein? Meia hora não vai dar. Não vai dar tempo. Falar do Cuba, do Marreco, da crise política, do suicídio do Miliati, do Lima Duarte, da cultura. Paulo, deixa eu te falar que nós já estamos aqui no ar, estamos ao vivo. Você abriu o nosso programa. Saudações aí ao público aqui do canal do Conde. É muito simpático isso, eu gosto dessa questão aqui das transmissões. Começando aqui mais uma transmissão, papo com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Vamos falar de várias questões, cenário político, situação do Bolsonaro, se ela é frágil, até que ponto. O Paulo escreveu um artigo muito interessante que como é que é o nome? É a União Soviética, faz menção, né? Bolsonaro vai invadir a União Soviética. Eu achei, falei assim, o que será, né? Qual será a metáfora, né? Aí depois a gente vai ler e entende o que você está querendo dizer ali. Eu me lembrei até do Temer. Você lembra do Temer? O Temer, quando foi para a Suécia, ele falou assim, não, depois eu vou para a União Soviética. Ele não tinha se dado conta ainda que a União Soviética já tinha sido extinta. Tudo bem, Paulo Nogueira Batista Júnior? Tudo bem, obrigado. Bom falar com você de novo. Vamos lá. Olha só, Paulo, a gente vem, né? A gente tem uma semana, o programa nosso é semanal, as notícias se acumulam, as informações se acumulam durante a semana, e eu acabo naturalmente querendo comentar alguns temas que já ocorreram há algum tempo. Por exemplo, no domingo, aquele protesto, mais uma vez, agressão a jornalista, no Dia Mundial da Liberdade de Expressão, da liberdade de imprensa, desculpa, não de expressão. Nós tivemos aí também o depoimento do Sérgio Moro no sábado, na Polícia Federal, que depois foi divulgado. Faz um balanço para a gente sobretudo da questão do Sérgio Moro, né? Ele assusta Bolsonaro? Você entende que o depoimento dele pode ser realmente um ponto de inflexão aí na condução do governo? Paulo Nogueira. Não dá para minimizar a importância desse embate entre dois próceres do golpe, né? E da direita, mas, em face das expectativas criadas, o depoimento que vazou ontem, de 10 páginas, né? Parece ter sido decepcionante. Por isso que você escolheu esse título, né? Montanha pariu um marreco. Uma pergunta, né? Eu não tenho certeza. Né? Uma pergunta é legítima. Eu também botei no meu Twitter, o rato pariu um rato. O rato pariu um rato. Um pouco mais agressivo, porque o que acontece é que o Moro pode ser que ainda tenha munição, mas ele não usou inteiramente, inclusive adotou, às vezes, no depoimento que vazou ontem, que foi publicado ontem, um tom meio defensivo, dizendo que não atribui crimes ao presidente. E a cobertura da mídia é bem curiosa, né, Gustavo? Porque fica o tempo todo falando: o presidente interferiu politicamente, o presidente agiu politicamente. Só num país em que a política foi criminalizada pela própria mídia de tal maneira é que isso pode parecer estranho. O presidente da República de um país atue politicamente é visto como algo suspeito, criminoso. Né? É como dizer assim, o cão agiu caninamente. O presidente da República tem que agir politicamente. Então, muitas das críticas do Moro ao Bolsonaro podem até ser legítimas, podem até ser eficazes do ponto de vista da opinião pública viciada que nós temos por essa mídia que distorceu tantas coisas nos últimos anos, mas do ponto de vista jurídico, para embasar uma acusação, ainda falta, né? No meu entender, e vários especialistas estão dizendo isso. Né? De novo, o Marreco mostra que não está muito à vontade na produção de provas. Né? A colheita de provas é uma dificuldade que ele já demonstrou no caso do Lula. Né? Parece que está demonstrando de novo. Né? Parece. Por outro lado, estou vacilando um pouco aqui na minha avaliação, porque o Bolsonaro está extremamente nervoso. Né? E essa indignação do Bolsonaro não é, ao que parece, não é a indignação da inocência. É a indignação de quem está com medo, nervoso, agredindo jornalistas, mandando calar a boca, depois pede desculpas, um tom exaltado.
foi de novo dar força para uma manifestação golpista, inconstitucional no domingo. Então, o comportamento do presidente é estranho, né? E mostra que ele está vulnerável, é muito provável que esteja vulnerável. Agora, no cômputo global, já tem o quê? Mais de uma semana da demissão do Moro. Nesse embate, por enquanto, o Bolsonaro não está saindo tão mal, infelizmente. Nós estamos torcendo pela briga, né, como se diz, né? Não estamos tomando partido de nenhum dos lados, os dois lados são podres, né? São duas figuras políticas, públicas, profundamente antinacionais e retrógradas, Moro e Bolsonaro, né? Farinha do mesmo saco geral, né? Mas se você olhar friamente, no meu entender, por enquanto o Bolsonaro está conseguindo marcar alguns pontos, né? Até aproveitando erros dos seus adversários, não só do Moro, mas também talvez do Supremo, né? Ou de ministros do Supremo, né? Então nós temos aí como eu disse no meu artigo, esse que você citou, Bolsonaro vai invadir a União Soviética, ponto de interrogação. Nós estamos, para parafrasear o Churchill, não chegamos ao fim, nem sequer ao começo do fim, mas estamos talvez no fim do começo do processo de derrubada do Bolsonaro. Mas nada é garantido, né? Quando a gente menos esperar, nós estaremos na metade do governo Bolsonaro. Está caminhando aí para 2 anos de governo. Agora, Paulo Nogueira Batista, eu quero dizer aqui para o pessoal que está chegando aqui para a nossa transmissão, já tem vários comentários aqui, daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leitura e peço para vocês participarem, formular perguntas aqui para o nosso querido Paulo Nogueira Batista Júnior. Eu vou ler, a gente vai fazer um bate-bola aqui, ele vai responder de bate-pronto para vocês. Paulo, me parece, mais do que o Bolsonaro está acertando, ou sendo estratégico, me parece que os adversários do Bolsonaro, que somos nós, né? Enfim, setores da sociedade brasileira, acho que até majoritários, né? Porque se ele tem 30% de apoio, significa que ele não tem 70% de apoio. E 70% está em outra trincheira. Me parece que é mais pelos erros dos adversários do que pelos acertos do Bolsonaro. Você concorda com essa leitura? Eu continuo identificando uma perplexidade muito grande ainda nos setores da esquerda, na própria imprensa, que é atacada diariamente pelo próprio Bolsonaro e não consegue fazer uma resposta contundente nem nos seus editoriais, e nem na sua linha de condução do noticiário. Quer dizer, o noticiário esfria e inexoravelmente depois das investidas violentas do Bolsonaro, como foi do domingo. Imediatamente, o próprio estado de São Paulo, que teve seu fotógrafo ali agredido por bolsonaristas, já recolheu, digamos, o tom de avanço nesse, né, para tentar precipitar um desenlace aí nessa situação tenebrosa do governo brasileiro. O que você diria sobre isso? Eu não sei, eu posso até comentar, se você quiser, o que me pareceram alguns erros dos adversários, mas o que mais me impressiona ainda é a capacidade que tem o Bolsonaro de tumultuar o ambiente e ir se safando aos trancos e barrancos, né? De novo, nós não podemos perder perspectiva. Se você pegar os últimos 2 meses, a crise, a maneira como o Bolsonaro enfrentou a crise, a queda do Mandetta, a queda do Moro, tudo isso forma um conjunto de fatos que são, no cômputo geral, negativos para o Bolsonaro. Então, ele entrou em declínio. O que eu acho que ele tem que ter o realismo de reconhecer que esse declínio é lento e a queda dele não vai acontecer a qualquer momento, a menos que ele cometa um erro dramático rapidamente. Seria o equivalente a invadir a União Soviética. O que é essa metáfora? Eu fiz uma comparação. Explica para a gente essa metáfora, Paulo. Em poucas palavras. É uma comparação com a Segunda Guerra Mundial, onde o Bolsonaro aparece como um Hitler em miniatura. O que foi o Hitler? O que o Hitler fez? Ele tinha um ponto em comum. O Bolsonaro tem um ponto em comum com ele em miniatura, que é a tendência a fazer lances ousados que dão certo no início. Até o que, carregado pelo próprio sucesso, o Hitler deu um passo a mais e invadiu a União Soviética. Quando ele invadiu a União Soviética, o Churchill soube da notícia e fez um comentário muito interessante, que eu registro no artigo. Ele disse assim:
So we won the war, after all. Então, quer dizer que nós ganhamos a guerra no final. O curioso desse comentário do Churchill é o uso do tempo do verbo, né? A escolha do tempo do verbo, né? Como se o futuro, a derrota do Hitler, tivesse acontecido, dada a gravidade do passo que ele tomou. O Bolsonaro abriu como Hitler muitas frentes, criou como Hitler muitos inimigos. E se ele der um passo em falso, um passo fatídico, ele pode iniciar o processo de queda, mas não deu ainda. Quem pensava que a derrubada do Moro seria já a invasão da União Soviética, se enganou. Se enganou, porque, por enquanto, ele está conseguindo, com trepidações, com turbulências, com perda de capital político, ele está conseguindo até vencer alguns embates com o Moro, né? Nós já comentamos aqui sobre isso. Muita gente dizia que se o Moro saísse do governo, o Bolsonaro acabaria, né? Muita gente dizia isso em vários, inclusive, todo o espectro ideológico político aí da cena do comentário no país. Mas o que me parece é que o Moro ele se torna realmente... ficou pequeno saindo do governo, deu aquela coletiva, teve ali toda uma cobertura generosa da Rede Globo, no seu entorno ali, até com imagens de prints de WhatsApp, parecia que vinha o Moro, quer dizer, para derrubar o governo e ser a vedete do impeachment, como alguns cronistas também pontuaram, né? Assim que se sentiu uma possibilidade de se aprovar impeachment, o Moro já se movimentou. Agora, é impressionante, parece que tudo retorna a um ponto de origem. Diga. Só um comentário rápido. O Moro não é a vedete do impeachment e o Bolsonaro provou que não existem superministros. Demitiu o Mandetta, que ameaçava se tornar um superministro, demitiu o superministro Moro e abalou, mostrou que o superministro Guedes depende do endosso dele. Então, no meio dessa confusão toda, em que ele já entrou em declínio, ele ainda consegue vencer batalhas importantes, né? Como os alemães. Os alemães já estavam retrocedendo na Segunda Guerra Mundial, mas ainda conseguiam produzir fatos, resgatar o Mussolini das mãos da oposição italiana, né? do novo governo italiano, fazer lances espetaculares. O Bolsonaro tem esse estilo também, de novo, guardadas imensas diferenças de contexto e proporção, mas existe uma comparação talvez útil aí. Perfeito. Deixa eu aproveitar, então, dizer o seguinte, que a questão dos militares, né? Os militares, segundo relatos que a gente teve, enfim, acesso, bastidores do Brasil, eles ficaram muito preocupados com a saída do Moro, tentaram dissuadir o Moro, tentaram colocar panos quentes nessa tensão em torno da Polícia Federal, mas fracassaram. Nós tivemos, depois desse domingo fatídico de protestos, mais uma vez com agressão a jornalistas, os militares, o Bolsonaro dizendo que tinha o apoio das Forças Armadas e, ato contínuo, generais da ativa e da reserva aparecendo e dizendo que não era bem assim, que os militares zelavam, que também é uma inversão de papéis, pela Constituição, tirando o corpo fora, digamos, do apoio político a Bolsonaro. Aí o Florestan Fernandes escreveu um artigo e colocou uma questão importante que eu queria que você comentasse. Quem tem apoio das Forças Armadas, Paulo, precisa negociar com o Centrão, que é essa nova, digamos, faceta do governo Bolsonaro agora, negociar com o Centrão, o setor mais fisiológico do Congresso, e também com os setores do PMDB nesse momento, do MDB, né, que a gente tem informações também, voltando a fazer, segundo uma jornalista do Estadão, aquela política do toma lá da cá. O que você acha que vai... você acha que isso... Enfim, me parece que é um novo processo em curso agora nesse governo. Concorda com... Concordo. Eu acho que... Eu não li esse artigo do Florestan Fernandes. Mas o enunciado dele, acho que é curioso, né? Quer dizer, quem tem apoio das Forças Armadas precisa negociar com o Centrão? Precisa, porque as Forças Armadas são importantes como ponto de apoio, mas ele precisa construir uma base no Congresso para impedir o impeachment. Porque, de novo, ele entrou em declínio, tanto entrou em declínio que está correndo o risco de impeachment. Pela primeira vez, em 2020, pela primeira vez desde que tomou posse, ele realmente corre risco de impeachment.
né? Ele já tinha dado motivos para o impeachment em 2019, mais de um. As condições políticas para o impeachment começam a ser criadas agora. Ele está agindo preventivamente. Desculpa insistir na metáfora, assim como o Hitler invadiu preventivamente a Dinamarca e a Noruega para impedir o desembarque da Inglaterra no flanco norte, entende? A invasão da Dinamarca e da Noruega é a negociação com o Centrão. Preventiva, entendeu? E isso é perfeitamente compatível com ele precisar também do apoio das Forças Armadas e precisar também do apoio do mercado. Então, é uma ginástica complicada, que, por exemplo, ao tentar conquistar o apoio do Centrão e conseguir, ele coloca em risco o discurso dele para o pilar bolsonarista, que é não faremos a velha política. Então, ele vai ter que fazer a mágica de convencer o pilar bolsonarista que o novo pilar de sustentação Centrão vai ser digerido de forma razoavelmente consistente com os princípios do bolsonarismo, né? Entende? É de uma forma que ele vai ter que conciliar a demanda do Centrão por gastos públicos, por recursos, emendas, vantagens, com a preocupação do mercado de que o Paulo Guedes não seja completamente desmontado nesse processo, né? Então, é um desafio. Não é fácil a situação, não é fácil a situação do Bolsonaro, não é fácil. Não há dúvida que ele está se debatendo, né? A gente percebe que ele está num nível de tensão muito grande. Esse último, ontem, né, ele mandou o jornalista calar a boca, né, várias vezes. É um nível muito acentuado, a gente percebe. Agora, a gente percebe também que essa tensão e que essa descompensação acaba funcionando para ele como uma espécie de mobilização do exército digital e desse exército também, que já não é mais só digital. São pessoas que são financiadas, que acampam em Brasília, que são convocadas por WhatsApp e tem um processo em curso nesse momento, perigoso também para o país. Mas não vamos entrar nesse tema agora, deixa eu ir para o bate-papo, Paulo. Primeiro vou ler aqui o comentário do Pedro Antônio Cândido. Olha que interessante ele falando. A gente tem os dados aí também da Covid no Vietnã. Ele diz o seguinte, né? Por falar em União Soviética, os Estados Unidos perdem a Segunda Guerra para o Vietnã. 72 mil estadunidenses mortos por Covid-19 e 0 vietnamitas. Abração, meus amigos Paulo e Condão. Quer comentar isso? Eu não sei quantos mortos os americanos tiveram na Guerra do Vietnã, mas agora, pela Covid, 72 mil. Eu vi esse post do Pedro Antônio Cândido. Eu acompanhei ele na internet, eu vi que ele postou essa estatística, essa comparação. Segunda derrota dos Estados Unidos para o Vietnã. Os americanos estão sofrendo uma derrota importante agora, nessa crise, porque eles não estão conseguindo enfrentar com eficácia o desafio da pandemia, em contraste com o que aconteceu na China e também, um ponto menos notado, em outros países da Ásia, Vietnã, Coreia do Sul, Taiwan, né? Então, tem bem bom ponto esse do Pedro Antônio Cândido. Interessante, eu vou continuar lendo aqui. Rosângela Peixoto está dizendo: a esquerda brasileira é como na maioria das vezes, é com X na maioria das vezes. Não sei se ela está dizendo exatamente isso ou se é um erro de digitação aqui. Bolsonaro explora isso, é a direita pelo seu ódio ao Lula, não percebe a estratégia de Bolsonaro, que tem um senso comum ridículo ao seu favor. Carlos Guilhem dizendo: Paulo Batista Júnior, no Bolsonaro, os liberais, os face-liberais, expressão que criei já faz tempo, e a extrema-direita estadunidense terão a sua Stalingrado. Ele está afirmando aqui. Quer comentar esse post aqui do Carlos Guilhem, Paulo? O Carlos levantou, dando continuidade à minha metáfora, quando haverá, porque realmente é muito importante associar o Bolsonaro ao fenômeno internacional da extrema-direita xenófoba, populista, que se expressa com mais proeminência no Trump, né? E o Stalingrado da extrema-direita internacional, no meu entender, seria a derrota do Trump na eleição de novembro. Essa seria Stalingrado da direita como um todo e teria um impacto muito forte aqui no Brasil, negativo para um Bolsonaro já fragilizado. Se é que ele ainda estará na presidência em novembro, né? É um ponto de interrogação. Se ele estiver, a perda do amigo norte-americano pode ser a Stalingrado do senhor Bolsonaro.
Paulo Nogueira Batista Júnior, você disse inclusive no nosso programa passado que o Bolsonaro tinha cometido um erro na escolha do vice, do Mourão. E você reencena, digamos, essa leitura nesse teu artigo, que eu recomendo para todo mundo aqui, o artigo Bolsonaro vai invadir, a pergunta, né? Bolsonaro vai invadir a União Soviética? Está publicado no GGN, no 247, e é o artigo da Carta Capital também, né? É a versão ampliada. A versão ampliada do artigo da revista Carta Capital. Pensando no Mourão nesse momento, nesse povoamento de militares do governo, como é que você vê, quer dizer, o Mourão sendo alguém que não assusta, por um lado, os setores da sociedade brasileira, e que já entrou em alguns momentos de confronto com o Bolsonaro e com os filhos do Bolsonaro, quando, por exemplo, elogiou a China, né? Esse núcleo olavista do governo, né? Que é contrário ao Mourão. Existe aí um polo de tensão muito forte, né, Paulo? Você sabe que essa ideia, eu me dei conta da importância do vice, nesse sentido que você está levantando, quando quase derrubaram o Lula por conta do mensalão, em 2005, sabe? 2005, 2006, início de 2006, ficou claro para mim que uma das razões pelas quais preferiram deixar o Lula sangrar e tentar derrotá-lo na eleição de 2006 foi o medo do José Alencar. O José Alencar me tinha medo no chamado mercado, porque era muito crítico das políticas de juros, lembra? Era um empresário, mas era um empresário com um discurso ameaçador para o mercado financeiro, para a turma da bufunfa, como eu costumo dizer. Então, quando o Lula sobreviveu a essa tempestade e foi disputar a reeleição, houve quem sugerisse, Gustavo, que o Lula podia escolher como vice o Nelson Jobim. Eu me lembro disso. Aí eu disse, até publicamente, o Lula não vai fazer isso. Não vai fazer, porque Nelson Jobim seria um vice que não assustaria. Depois cometeram o erro de colocar o Temer, né? Deixou a Dilma vulnerável. Pois é. Quando o Bolsonaro escolhe um militar, um general, ele cria a seguinte situação: se ele fizer muita barbaridade, muito mais barbaridade que já fez, os militares perderem qualquer esperança de poder trabalhar com ele, o que eles vão pensar? Bom, na pior das hipóteses, o que eles estão pensando? Na pior das hipóteses, entra o nosso, Mourão. Não estou dizendo que Mourão, para mim, é uma incógnita, mas pelo que ele demonstra, ele parece mais centrado do que o Bolsonaro. Parece menos capaz de promover estragos monumentais. Né? Tem, nas relações internacionais do Brasil, uma postura melhor. Desde o ano passado, que ele tem trabalhado contra essa tentativa completamente cretina de hostilizar a China. Né? Foi ele que foi à China primeiro, ano passado. Depois o Bolsonaro marcou, na esteira da decisão do Mourão de ir. Entende? Significativo isso, né? Muito bom. Deixa eu só aproveitar, então, já que você falou, tocou nesse ponto da diplomacia, você que é filho de um dos maiores diplomatas brasileiros, tem o Celso Amorim, depois de muito tempo, né, angustiado com o que ele testemunhava no Itamaraty, ele finalmente disse que sentia vergonha da diplomacia brasileira. Mais um ingrediente, o próprio Celso Amorim, que é considerado um dos maiores diplomatas da história do país também, em função de tudo que ele e o Lula construíram juntos aí no cenário internacional. Como é que você vê essa declaração do Celso Amorim, Paulo? Enfim, como é que, assim, rapidamente, né, só para a gente fazer um contraponto aqui na questão diplomática, né, vai ser muito difícil recuperar a imagem positiva que a diplomacia brasileira sempre teve no exterior, inclusive, né? O Celso Amorim é um dos discípulos do meu pai, aprendeu muito com meu pai, eu tenho, portanto, muita afinidade com ele, porque aprendi também muito com meu próprio pai. Né? E o Celso está... Eu só acho que é o seguinte, não se deve, ao criticar a diplomacia bolsonarista, não se pode criticar, culpar assim, muito o Itamaraty. Os diplomatas ficam numa posição tremenda, porque eles são funcionários do Estado,
não vão confrontar, não podem, não tem margem de manobra para confrontar esse cretino que está na condição de chanceler no momento, né? Então vão ter que engolir muito sapo, esperar a tempestade passar. Com tudo que está acontecendo, esse Ernesto Araújo não é capaz de destruir a diplomacia brasileira, destrói a imagem do Brasil no exterior, e vai ser complicado recuperar, mas é possível recuperar, e os diplomatas que estão lá estarão prontos a fazê-lo, muitos deles. Inclusive, não precisa ser de esquerda, não, nem de centro-esquerda, pode ser até diplomatas de direita, conservadores, são muitos, que eu conheci, inclusive, quando estava em Washington e em Xangai, podem prestar serviços ao Estado brasileiro, desde que exista um comando minimamente razoável que não temos hoje, né? Perfeitamente. Paulo, deixa eu aproveitar e te perguntar, então, sobre momentos históricos, né? Quando você diz, bom, é plenamente possível recuperar a imagem da diplomacia do próprio país, né? Não vai ser fácil, mas é possível. Até porque quando a gente lembra do que o Lula construiu, né, no país, participou de todas as eleições da redemocratização, chegando finalmente ao governo, resistindo a uma tentativa de golpe que ele sofreu com aquele processo do mensalão, sendo muito inteligente na nomeação de um vice, como você fez a leitura aqui de maneira magistral. Aliás, eu não tinha dado conta disso, de que, para mim, o vice, o Zé Alencar, ele era querido no meio empresarial, não era bem assim. Agora, a gente, no momento do surgimento do Lula e toda a conjuntura que levou a gente ter esse processo democrático virtuoso entre os anos de 2003 e 2013, basicamente, e essas condições não existem mais, né? Acho que existia um desejo, né, depois da ditadura, do eleitor brasileiro, do cidadão brasileiro voltar a votar, né? Essa coisa da eleição, o retorno da democracia. Agora a gente está num momento muito diferente. E para não querer complicar mais ainda o cenário, assim, a questão da pandemia e a questão da economia brasileira. É plenamente possível recuperar a imagem do Brasil. Mas você não acha, Paulo, que precisa de mais ousadia por parte dos agentes, dos atores nesse momento que vão se entrincheirando aí para, digamos, se preparando já para um momento que pode ser ter a responsabilidade de tirar o país dessa imagem devastada e dessa sociedade devastada? Sim, ousadia, sim. O grande objetivo no momento, no meu entender, nos próximos meses, tem que ser de defenestrar esse presidente nocivo. Está fazendo um estrago enorme. O momento, passou a hora de derrubá-lo, mas não chegou o momento político ainda, eu entendo isso. Haverá de deixar os políticos que querem o bem do Brasil escolher o momento certo para dar o ataque final. Nós já falamos sobre isso aqui. Agora, a saída constitucional, quer queira, quer não, é o vice que está aí. E esse Mourão, eu espero que seja um sujeito razoável, que vai entender que tem que fazer a transição para as eleições de 2022. E em 2022, fazer a disputa entre os diferentes campos políticos, né? E a recuperação da imagem brasileira no exterior, já o Mourão pode ajudar. Só fazer o óbvio, por exemplo, não se alinhar de maneira idiota ao governo Trump, já é uma grande coisa. Claro que o Mourão não vai chegar lá hostilizando os Estados Unidos, nem precisa. Nós não devemos fazer isso. Mas ele pode já adotar uma posição mais equidistante, valorizando a relação com a China, com a Europa, com os Estados Unidos, entende? Fazendo uma política externa global, como é do interesse brasileiro, mantendo a relação com os BRICS. Então, é impressionante como, quando você desce ao fundo do poço, tem uma vantagem, você pode sair do fundo do poço fazendo coisas relativamente simples. Bateu no fundo. Então, por exemplo, abandonar a irracionalidade da política externa atual, não é? Parar de acenar a bandeira americana e acenar a bandeira israelense, que não tem o menor sentido, voltar a uma posição equidistante no campo minado do Oriente Médio, não é? Que sempre foi a posição brasileira, estabelecer boas relações, parar com esse negócio de ficar atiçando o problema da Venezuela.
que é uma coisa imbecil completamente. O Brasil não precisa ficar brigando com a Venezuela para agradar os Estados Unidos, né? Em suma, voltar a uma política externa menos, não tão ideológica e mais pragmática, né? Isso não é difícil de fazer, e eu espero que o Mourão, caso ele venha de fato assumir, consiga botar um chanceler lá, profissional, que não seja esse aloprado que está aí no momento. Faz a limpa, né? Tira esse ministro. Não vai ter um ministro da Educação como atual, nem um ministro da Cidadania, das Mulheres como atual, nem um... Mesmo Paulo Guedes, por exemplo, você pode encontrar um economista aceitável para o conservadorismo econômico brasileiro, que não seja tão rigidamente doutrinário, destrambelhado, às vezes, como é o Paulo Guedes. Entende? Ou seja, nós estamos num governo horroroso. Partir daí para um governo medíocre já seria um progresso. Já seria um grande progresso. Paulo Nogueira Batista, estamos com um público super bom aqui no canal do Conde. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo aqui. Pedir inscrições também para o canal do Paulo Nogueira Batista Júnior, que cresceu muito também, e para o Twitter do Paulo Nogueira Batista Júnior, e também para o meu canal aqui. Quem puder se inscrever nesse momento, já que nós estamos com um público tão bom aqui, peço para vocês se inscreverem. Eu vou para o bate-papo e vamos ver se a gente faz aqui uma sequência aqui. Abílio Alves Neto está dizendo: passou da hora de irmos para cima. A esquerda brasileira é muito fraca. Não podemos ter medo. Eles gritam e nós nos encolhemos. Chega disso, vamos para cima. O que você acha desse comentário, Paulo? Essa coisa do chamamento. Você acha que a esquerda brasileira está fraca nesse momento também? O Abílio tem razão. Está faltando um pouco de ousadia. Está faltando o que eu chamo de espírito de Bacurau. Sabe? Nós precisamos nos preparar para isso, né? Porque eu sempre gosto de citar aquela frase do Nietzsche, mas uma frase completa, que é assim, ó: da escola de guerra da vida, o que não nos mata nos torna mais fortes. A frase completa. Você faz questão de... Né? É daí que saiu esse provérbio brasileiro: que não mata engorda? Será que é isso? Acho que não. Acho que não. Fala de novo a frase do Nietzsche para a gente, Paulo. Da escola de guerra da vida, o que não nos mata nos torna mais fortes. Perfeitamente. Deixa eu voltar aqui para o... Olha só o que o César... Está dentro do espírito do que diz o Abílio, né? A esquerda brasileira não pode fugir da luta. Né? Perfeito. O César Cienza está dizendo aqui: pelo nível que chegou a exploração do trabalhador, às vezes vislumbra uma revolução comunista nos Estados Unidos. Será que isso seria possível, Paulo? Você que conhece bem os americanos. Estamos, acho que, longe disso, César, porque os Estados Unidos são um país extremamente conservador. Né? Então, acredito que mesmo uma figura como Bernie Sanders está fora do espectro normal deles. Até o Obama só se elegeu afro-americano porque estava aquela crise gravíssima em 2008. Né? Muito bem lembrado. Carolina Nascimento está dizendo aqui: falta coragem para a oposição e para o STF derrubarem o Bolsonaro. Ele tem a importância que damos a ele, gente. Compreendo a comparação, mas o nosso cenário não é o mesmo do pós-guerra. O que você diria para a Carolina, Paulo? Carolina, falta coragem? Talvez, mas não é só isso, sabe? É que tem que haver uma avaliação fina, uma avaliação muito acurada da correlação de forças. Volto a citar aquela frase do Emerson, filósofo americano do século XIX: se você quer atacar o rei, tenha certeza de que vai matá-lo. Senão a emenda pode ser pior que o soneto. Né? Então, a questão de timing é muito importante. E o Supremo, que a Carolina citou, ele até que tem tomado medidas ousadas. Ele deu uma inflexão agora, né? Ele impôs várias derrotas ao Bolsonaro, a ponto de alguns juristas considerarem que, em decisões monocráticas, alguns membros do Supremo foram longe demais. Então, não é só falta de coragem, é a escolha dos instrumentos de luta e do momento. Muito bom, Paulo. Deixa eu seguir mais um pouco aqui. Gostoso fazer esse bate-papo aqui, esse bate-bola com os comentários. Vamos fazer sempre assim, hein, Paulo? Olha só, Cristiano Antunes está dizendo: Conde, cerca de 60 mil soldados estadunidenses perderam a vida na Guerra do Vietnã. Eu não sabia que era um número tão alto. Ou seja, quer dizer, é próximo, é menor um pouco que as mortes por Covid nos Estados Unidos, que já alcançaram 72 mil. Comentário, Paulo, sobre essa?
Não, não. Não. Vamos aqui. Pedro Antônio Cândido. Paulo, em fevereiro você escreveu o artigo Resistir não basta. É preciso reagir, finalizando que o espírito de Bacurau esteja convosco. Luta armada seria uma boa ação? Obrigado pela citação. Está perguntando a luta armada aqui. E aí eu passo para você. Não vou nem comentar aqui as minhas posições. Olha, luta armada é fácil invocar, mas nós estamos todos trancafiados em casa, só se for dando tiro da janela. Da janela de casa. Tentando atirar dos vizinhos bolsonaristas que gritam mito, mito. Acho que não há condições para a luta armada, nem é recomendável insistir nessa retórica agora. Acho que o Pedro deve estar só brincando. Quando eu digo assim, espírito de Bacurau, é preciso reagir, não apenas resistir, é um pouco dentro do espírito daqueles que reclamam de uma certa tibieza da oposição, às vezes, né? Mas viu, Gustavo, vamos compreender, a oposição sofreu muito, né, no Brasil. Teve o golpe, depois a prisão do Lula. Então as pessoas estão se refazendo, né? E acho que não está indo tão mal assim. Um alerta para todo mundo: não julguem a esquerda pelo noticiário da mídia tradicional, onde a esquerda está ausente. Está ausente porque não deixam que ela apareça. Entende? Então, não é que a esquerda não está se manifestando, é que não permitem que as manifestações da esquerda cheguem a um papel importante na mídia tradicional. Isso vale, inclusive, para os economistas de esquerda, de centro-esquerda. Os economistas de esquerda? É isso? É. Você não tem espaço de debate na mídia tradicional. Então, podem dizer, puxa, mas nós estamos numa crise econômica danada. Onde é que está a opinião dos economistas de esquerda? Ela existe, mas ela só aparece para quem entra no canal do Conde, na 247, no DCM. É uma situação realmente complexo. Bom, a gente está encaminhando aqui para o bloco final, já até passando um pouco do tempo, porque está muito bom o papo. Eu queria trazer a questão da cultura, Paulo. A gente perdeu de maneira dramática o Aldir Blanc, maior letrista brasileiro. Queria que você opinasse também sobre o trabalho do Aldir. E o Flávio Migliaccio, um dos grandes atores também brasileiros, inclusive tem um depoimento do Lima Duarte que causou aí uma comoção muito grande, e ele cita no final um trecho de uma peça do Brecht que é Os que Lavam, de uma personagem, né? De uma peça do Brecht que é a Uzis da Mãe Carrara. Os que lavam as mãos o fazem em uma bacia de sangue. E é muito contundente. Eu não vou nem colocar o vídeo aqui, porque todo mundo tem acesso. Eu ia colocar, mas como a gente já está encaminhando para o final, como é que você vê essa situação da cultura? Tem um Brasil que vai se despedindo. É um Brasil... Acho que a gente está diante de dois Brasis, assim, frontalmente, né? Um Brasil que vai embora, inclusive é o Brasil do Lula, é o Brasil que a gente viu a democracia vicejar, virtuosa, o Brasil vibrante. E agora esse Brasil que simplesmente não tem compatibilidade com esse Brasil da cultura, com esse Brasil pujante, da literatura, das artes, da música. Como é que você vê um momento difícil também para os artistas que estão confinados, que não podem se apresentar? A gente vai ter um tombo gigantesco, não só na economia tradicional, na economia padrão, mas também na economia cultural do mundo todo, quer dizer, cinemas, teatros, tudo isso vai ter de haver um processo de reconstrução muito delicado. Comenta um pouquinho para a gente esse momento aí que a gente vive. Gustavo, agora nós estamos com pouco tempo, esse é um tema vasto, a gente pode falar um pouquinho agora, mas eu procurei que a gente retomasse na semana que vem, até podia perguntar para o pessoal que está acompanhando se esse é um tema que interessa, ou se eles querem ficar só na política e na economia. Eu gostaria de tratar desse tema mais longamente, sabe? O Aldir Blanc, se não me engano, falou que o Brasil não entende o Brasil com Z não entende o Brasil com S, né? Ou não aceita, oprime o Brasil com S. É isso que nós estamos vivendo, né? Tem um Brasil aí que é um Brasil estrangeirado, mimético, aculturado, pobre. Tem um Brasil rico, Brasil com S, original, que não vai morrer com Aldir Blanc, com o Lima Duarte, conosco, vai continuar. Né? Vou até só dizer incidentalmente uma coisa sobre a música brasileira. Eu, quando era garoto, tinha uma banda de rock. Eu morava na Europa, gostava muito de rock, até gosto até hoje muito de rock.
Eu não sabia dessa faceta do Paulo. Depois você precisa contar melhor. Tocava guitarra, sabe? E fazia umas composições no estilo americano, sabe? E eu era autodidata. E eu fiquei impressionado, na época, com a riqueza da música popular brasileira. Riqueza melódica, harmônica, das letras, extraordinária. Muito superior à música popular americana e europeia. Muito superior. Muito superior. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista artístico, sabe? E isso é mais um exemplo. Eu, por exemplo, eu como autodidata, conseguia tocar rock e blues, mas não conseguia tocar bossa nova. Não, que é muito mais complicado, muito mais difícil. Entende? Ritmicamente, harmonicamente, os acordes, tudo. Entende? Então, o Brasil dá um show de bola em várias áreas, vai continuar dando. Nós estamos num momento ruim, mas tem uma observação, agora não me lembro de quem, de que é nos momentos de grande crise que a cultura floresce. Não é? Você vê, por exemplo, a Argentina, que passou por crises prolongadas antes de nós. Como a cultura argentina refletiu fortemente essa crise. O cinema argentino, superior ao nosso, no meu entender, de modo geral. No meio dessa crise profunda que a Argentina atravessou nas últimas décadas. Mais profunda. Basta pensar na ditadura militar brasileira e no que foi gerado ali de cultura. Né? Sim, e na crise econômica durante a ditadura e pós-ditadura, mais forte na Argentina do que aqui. Né? E, no entanto, a cultura floresceu, confirmando esse aforismo, se não me engano, é do Hegel, que a asa de Minerva, a coruja de Minerva levanta voo durante a noite. Né? Acho que é uma coisa assim. Na noite do sofrimento, da crise, a cultura floresce, ela vai florescer de novo no Brasil, tá? E no mundo. Né? Nós vamos redescobrir a importância de valorizar a universidade, o ensino, os artistas, a cultura, a ciência, por oposição ao mito danoso, né? A superstição. Tem todo um acerto de contas a fazer com a cultura, com o iluminismo, que os artistas vão fazer. Entende? Artistas extraordinários, como Lima Duarte, por exemplo, que ele falou muito bem, colocou o brasileiro no centro da cena, né? Em vez de ficar imitando o teatro europeu, fazendo peças à moda europeia, né? Nós fizemos o nosso teatro, o nosso cinema, né? Glauber Rocha e tantos outros, cinema novo. Né? E o cinema novo influiu sobre o cinema europeu. Não é? Fez uma escola no mundo. Aquela sua tese, quer dizer, o livro, o nome do seu livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, vale para todos os setores da expressão popular brasileira. E acho que é preciso escrever um livro sobre cultura, com o mesmo título do seu livro. Né? O nosso Brasil é tão grande, tão criativo, que ele transborda para além das suas fronteiras naturalmente. Né? E provoca interesse, influencia. Nós absorvemos criativamente o que vem do resto do mundo, a chamada antropofagia dos modernistas, né? Nós também exportamos. Né? Até mesmo a cultura popular brasileira, que nós desprezamos, nós intelectuais, tem uma repercussão extraordinária no mundo. Por exemplo, a novela da Globo era de uma popularidade tal na China, você sabe disso? Sim. Que Célia Santos é tratada como rainha na China. Tirou daqui. Você sabe que uns vigaristas fizeram uma coleta e arrecadaram muitos fundos lá na China para libertar a escrava Isaura, representada pela Lucélia Santos. Fantástico. Então, você vê, é fantástico. Mesmo a TV Globo. As novelas da Globo, Paulo, tem um dado que para linguista é impressionante. Elas mudaram a maneira de falar dos portugueses, de tanto que se passou em Portugal as novelas da Globo. Quer dizer, afetou a própria língua portuguesa europeia. Desculpa. Vou dizer aqui uma coisa que vai talvez ofender alguns dos nossos ouvintes. Mas mesmo a Rede Globo, a TV Globo tem os seus méritos. É claro que a novela é um produto cultural mediano, assim, mas tem os seus méritos, como você disse. E a TV Globo funcionou como um processo de unificação nacional por baixo, mas funcionou, de difusão da cultura brasileira dentro do próprio Brasil
né? E então nem tudo que a Globo fez, claro, a Globo fez um papel tremendo de destruição da política e está colhendo os frutos, né? Aliás, só para terminar, estão passando de um ponto para outro, mas eu acabei de ler ontem que nas Filipinas, onde tem um tal de Duterte, que é presidente, que é uma espécie de Trump do Sudeste Asiático, ou um Bolsonaro do Sudeste Asiático, conseguiu que o Congresso não renovasse a concessão do principal canal de televisão. Então, a Globo... Para a Globo. Olho, porque o que a Globo pode pagar um preço incomensurável por ter permitido, ajudado tanto a criar as condições para a ascensão dessa barbárie política que alcançou o ápice com o Bolsonaro. Então, tem de tudo aí, né? O processo cultural brasileiro, do qual faz parte a TV Globo, para bem e para mal, é um processo cultural muito rico. E vamos deixar essa pergunta aí para os internautas, se eles gostariam. Vamos deixar para os internautas, e eu quero dizer o seguinte, programa sobre isso, querido Paulo Nogueira Batista Júnior, o nosso programa não cabe mais no quintal dos 30 minutos. Eu acho que a gente pode ampliar um pouco isso, na medida que for conversando e agarrando na conversa aqui. Sempre bom conversar com o grande Paulo Nogueira Batista Júnior. Agradeço o público aqui. Tivemos, acho que, a nossa maior audiência hoje. Agradeço imensamente. Peço mais uma vez inscrições para o canal do Paulo Nogueira Batista Júnior, Twitter também. E vamos que vamos, né, Paulo? Depois no próximo programa eu pergunto para você por que, né, o Brasil tão grande como é, por que teve de se deparar com uma figura tão pequena como é o Bolsonaro, né? E o Moro também, né? Mas aí você responde nas cenas dos próximos capítulos aqui no nosso canal. Um abraço, querido. Abraço. Tudo de bom, valeu.